Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a substituição de equipamentos, que é um problema que envolve análises de cunho técnico, por isso é realizado normalmente dentro do ambiente de engenharia, mas também envolve aspectos econômicos. Será que vale a pena ficar com os equipamentos por mais algum tempo? Será que vale a pena fazer a troca hoje? Por quanto tempo a gente deve ficar com o equipamento? Todas essas são decisões que a engenharia econômica nos ajuda a tomar com base nos seus métodos e técnicas de avaliação. Esse é o assunto de substituição de equipamentos. E, na verdade, a substituição de equipamentos é um conceito bastante amplo. Isso abrange desde a seleção de ativos similares, porém novos, para a substituição dos existentes, até a avaliação de ativos que atuam de modos completamente diferentes, mas desempenham a mesma função. Cabe lembrar que ativos, que estamos utilizando esse termo aqui, se refere àquilo que ativamente existe na organização, na empresa, para gerar valor, seja o maquinário, seja os veículos, seja os equipamentos em geral. Então, problemas típicos de substituição de equipamentos envolvem, por exemplo, substituir caminhões velhos por caminhões iguais, porém novos, o que consideramos de substituição idêntica, né? Ou então a substituição de caminhões próprios por serviços de uma transportadora. É uma substituição não idêntica. Estamos avaliando a troca de um equipamento por outro equipamento, nesse caso a transportadora cumpre a função do equipamento, mas ela em nada se parece com os nossos caminhões. Então são problemas de cunho diferente que exigem atenção especial na hora de resolver. E em geral essas decisões elas são importantes porque elas são irreversíveis. No momento que foi feita a venda dos caminhões velhos, por exemplo, para contratação do serviço de uma transportadora, não tem como voltar atrás, não tem como recuperar aqueles equipamentos que já foram vendidos, que a gente já se desfez. Problemas de substituição de equipamentos, eles ocorrem em todas as empresas, em todas as organizações, mas são muito mais frequentes e muito mais estudados em profundidade nas indústrias. Porque esse conceito, essas técnicas aqui envolvidas, elas ajudam a responder várias perguntas, como perguntas do tipo: qual a vida econômica de um determinado equipamento? A vida econômica normalmente é uma vida menor do que a vida útil de um equipamento. Talvez um equipamento ele possa durar 30 anos, mas a partir de 20 anos ele começa a gerar mais prejuízo do que lucro a sua utilização. É o caso, por exemplo, de renovação de frotas, né? De troca de veículos, troca de uma companhia aérea pode fazer a renovação dos seus aviões dentro de uma vida econômica. O avião ainda pode voar mais tempo, mas para a empresa, para a linha aérea, chega um ponto que ele se torna mais caro do que fazer a substituição. Quando o equipamento deve ser desativado, no caso que não vai ser reposto um equipamento, qual é o momento da gente dar fim naquele equipamento e cessar a sua utilização? Outras decisões, será que vale a pena reformar um equipamento ou se vale a pena substituir por um novo? São decisões, normalmente, que exigem uma boa avaliação técnica e econômica ao mesmo tempo. Por isso faz parte da engenharia econômica. E qual a atratividade de outras opções viáveis na substituição do equipamento, como, por exemplo, a terceirização, o aluguel de um equipamento ao invés da compra de um novo equipamento, entre outras situações similares. E as razões que levam à substituição de equipamentos são várias também. A gente pode destacar aqui por que um equipamento vai ser necessário ser substituído. O primeiro caso é a deterioração. Com o passar do tempo, os equipamentos sofrem um desgaste, né, que vão levar a custos operacionais excessivos, com uma tendência de crescimento ao longo do tempo. O custo de manutenção vai se tornando cada vez mais alto também. O equipamento perde eficiência, perde rendimento, e tudo isso faz com que seja necessário análise de quanto é atrativo continuar usando esse equipamento ou se é necessário fazer a troca, a substituição. Da mesma forma, o avanço tecnológico ou a obsolescência. Daqui a pouco um equipamento tem uma tecnologia tão defasada que ele já merece ser substituído, porque a tecnologia avança e pode trazer novas oportunidades. Também mudanças de contextos ou mudança de cenário.
a gente pode ter uma mudança de contexto positiva, um aumento muito grande da demanda, que faz com que o nosso equipamento, que tem uma capacidade limitada, precise ser substituído por um maior, e cabe um estudo econômico para isso. Ou pelo contrário, a nossa demanda local por um determinado produto caia drasticamente, nós temos um produto ainda, um equipamento ainda atrativamente interessante, ele tem uma boa tecnologia, mas a nossa demanda local não existe mais, então precisamos considerar se vale a pena vender esse equipamento, qual é a atratividade de fazer a venda desse equipamento, dar baixa nesse equipamento, já que a demanda para a nossa empresa mudou. E nós temos 3 tipos de substituição de ativos para serem estudadas. A chamada baixa sem reposição, a substituição idêntica e a substituição não idêntica. Então, agora vamos ver em detalhes cada um desses tipos. Começando então pela baixa sem reposição. Nessa situação, a gente vai analisar aquelas situações em que um equipamento está perdendo sua razão de existir, em virtude da evolução dos produtos ou em virtude da evolução dos processos. Nesse caso, o equipamento ele pode deixar de ser econômico antes de atingir sua vida física, sua vida útil, e ser desejável a sua substituição. O que acontece nesse caso? Por exemplo, nós temos um equipamento que produz um determinado produto, que aquele produto daqui a pouco está saindo de linha e esse equipamento é dedicado para aquele produto. Ele não pode produzir nada mais além do que esse produto. Bom, então esse equipamento ele vai ter que ser descontinuado e não vai vir um equipamento para repor ele. Ele simplesmente vai ser extinto na nossa organização. Isso vale para muitas outras situações também. A empresa que está considerando sair de um determinado mercado ou coisas nesse tipo. O nosso critério de decisão vai ser o seguinte: o ativo, o equipamento, deverá ser mantido por mais um período se o valor presente líquido, VPL, de sua mudança for maior do que zero. Tá? Essa definição ela aparece bem mais clara quando a gente estuda um exemplo. Mas o que está por trás? Qual é o conceito que está por trás? O cálculo do número de períodos pelo qual a gente vai permanecer com aquele equipamento, normalmente isso é feito em anos, é feito através do cálculo de VPL da manutenção daquele ativo por mais um período. Então vai ser mais ou menos assim. Qual o VPL de manter o equipamento por um ano? Vai ser um dado VPL. Depois a gente vai fazer qual o VPL de manter o equipamento de 1 para 2 anos? Faz um novo cálculo de VPL. De 2 para 3 anos, e assim por diante. Até o ponto que se encontre um VPL menor do que zero. VPL menor do que zero representa uma situação onde não é mais atrativo economicamente aquele investimento. E, portanto, o ativo deve ser dispensado, ele deve ser dado baixa no período I-1. No período I, o VPL é menor do que zero, logo no período anterior é o momento de fazer a dispensa desse ativo. No exemplo, fica mais claro. E o exemplo é o seguinte: foram estimados os seguintes valores de custos e receitas relativos à manutenção de um ativo nos próximos 3 anos. Na primeira coluna, o ano, na segunda coluna, o valor de venda. Caso a gente decida vender o equipamento hoje, ele vale 400 mil. Caso decida vender o equipamento daqui a 2 anos, por exemplo, é possível conseguir 200 mil pelo equipamento. O custo de operação desse equipamento e a receita que ele proporciona. Supondo que a taxa mínima de atratividade é de 10% ao ano, determinar quando o ativo deve ser vendido. Vamos à resolução. Bem, então nesse caso, a primeira coisa que eu vou testar é a atratividade, o VPL, de manter esse equipamento por um ano. Então fica assim: fluxo de caixa corresponde a um investimento de 400 mil, que vai gerar no primeiro ano um custo de operação de 80 mil, uma receita de 240 mil e um valor de venda de 300 mil. 300 mil mais 240 mil, 540 mil, representando aqui a receita positiva, no período 1. O que representa esse investimento de 400 mil? Isso aqui é importante. O equipamento já é nosso, certo?
manter esse equipamento do período 0 para o período 1 não representa, se a gente for pensar, um pagamento de fato para a nossa empresa, porque esse equipamento já existe, não implica numa saída de caixa de R$400 mil. Só que, para fazer uma análise econômica desse tipo, tudo aquilo que eu deixo de ganhar tem que ser considerado como custo. Se eu posso vender o equipamento hoje e ganhar 400 mil, mas eu decido não fazer e decido não fazer essa venda para que eu possa ganhar 400 mil, eu tenho que considerar isso um custo de 400 mil para minha análise. Significa que eu estou mantendo investido um patrimônio, um capital, um ativo de 400 mil, que eu espero que ele me produza rendimentos superiores ao valor investido ao longo do tempo. Então, é isso aqui que é importante. O valor de venda do equipamento, hoje, ele representa um investimento caso eu não faça a venda. Ele aparece no fluxo de caixa como um custo. Deixar de ganhar também é um custo, uma perda econômica que a gente precisa considerar. Então, esse é o fluxo de caixa se eu decidir manter o equipamento por um ano. Como fica o VPL desse caso? Tá? Nós vamos utilizar relações de equivalência de pagamento simples do tipo dado F, achar P. Vou pegar aqui só para copiar a caixa de texto. O VPL, né, de manter esse equipamento por um ano vai ser dado então por 540 mil menos 80 mil. Isso representa 460 mil reais. Fazendo aqui um dado F achar P, né? Então, 1 mais a taxa, que é de 10%, elevado na N, que nesse caso é 1. Então, com isso eu consigo trazer esses valores do fluxo de caixa para a data zero, e eu tenho 400 mil lá na data zero. Então, menos 400 mil é o valor que já está lá em zero. Essa é a expressão do VPL mantendo esse equipamento por um período. Resolvendo, isso dá 18.181,82. Positivo. Logo, vale a pena manter esse equipamento pelo menos até o período 1. Agora vamos para o período 2. Na verdade, para a diferença entre o período 1 para o período 2. O fluxo de caixa fica assim. No período 1, ele tem um valor de venda de 300 mil. Como eu não vou vender e decido manter o equipamento, isso vai aparecer como um custo investido de 300 mil, do período 1. No período 2, o que vai acontecer? Um valor de venda de 200 mil, uma receita de 220 mil, portanto 420 mil é a receita total, 100 mil o custo de operação. Está aqui montado o fluxo de caixa. Vou pegar essa expressão aqui para facilitar a edição do cálculo. VPL de 2, 420 mil menos 100 mil, isso dá 320 mil positivo. 1 mais I elevado na 1, porque de 2 para 1 eu tenho um período, menos aquilo que já está no período 1, menos 300 mil. Nesse caso, o VPL de 2 vai ser menos 9.090,91 centavos. Portanto, manter o equipamento por um ano é atrativo, mas de 1 para 2 anos não é mais atrativo. O VPL em 2 ele se tornou negativo. Como o VPL em 2 é negativo, a minha decisão vai ser manter o equipamento no período I-1. Então vai ser manter o equipamento por um ano. Ao final do primeiro ano, esse equipamento deve ser vendido. Essa é a baixa sem reposição. Agora, a substituição idêntica ela é utilizada naqueles casos em que os equipamentos são substituídos por equipamentos iguais ou muito, muito similares, a ponto de que as diferenças tecnológicas e econômicas até de um para outro equipamento podem ser negligenciáveis. E isso é utilizado, problemas desse tipo, para grande parte dos veículos, motores elétricos,
máquinas operatrizes em geral. Devido ao desgaste, esses equipamentos deverão ser substituídos por outros equipamentos com características semelhantes para fins de estudo consideradas idênticas. O problema consiste, então, portanto, de identificar o intervalo ótimo entre essas duas substituições sucessivas, que é o que a gente determina e denomina como vida econômica desse equipamento. E para fazer isso, nós vamos utilizar o método dos custos anuais uniformes equivalentes, que consiste em encontrar para todas as possíveis vidas úteis de um equipamento o custo anual uniforme equivalente de manter o equipamento por aquela determinada vida. No método do CAUE, nós vamos inverter a convenção de sinais que utilizamos até agora. As despesas elas vão se tornar positivas na nossa convenção e as receitas elas vão se tornar negativas. Esse método ele enfatiza e dá visibilidade aos custos dos equipamentos, mas no mais ele é idêntico ao VAUE. Ele também procura transformar o fluxo de caixa em uma série uniforme equivalente. A única diferença é a mudança dos sinais. O ano para o qual o CAUE é mínimo ou o VAUE é máximo é o da vida econômica do ativo. Com o exemplo também, isso tudo fica mais claro. Então é o seguinte, considere os dados sobre o valor de revenda e custos de operação de um carro da marca X. Temos 4 períodos de 4 anos a serem avaliados. A cada ano há o valor de revenda desse veículo e ao custo operacional de manter aquele veículo por aquele período de tempo. O preço do carro novo é de R$ 58.000 e a TMA é de 10% ao ano. Qual a vida econômica desse carro? Por quanto tempo nós devemos manter esse carro considerando uma TMA de 10% ao ano? Vamos à resolução. Muito bem, então nós precisamos fazer o cálculo do CAUE para cada uma das vidas úteis desse carro. Vamos começar fazendo o CAUE para manter esse carro durante um ano. O fluxo de caixa fica assim. Nós temos uma despesa inicial de R$ 58.000, que é o custo de compra desse carro. Nós vamos usar esse veículo por um ano, e por ter utilizado um ano nós vamos ter um custo de R$ 1.000 de manutenção. E ao final do primeiro ano, após um ano de utilização, nós vamos vender esse veículo por R$ 50.000, tendo uma receita de R$ 50.000. Nós precisamos transformar esse fluxo de caixa em uma série uniforme equivalente, nesse caso com um único período. A minha estratégia vai ser o seguinte, eu vou sempre retornar os valores no fluxo de caixa para o valor P na data zero, e depois de encontrar o P0, eu vou fazer um problema do tipo dado P achará, para encontrar a série uniforme equivalente. E eu vou fazer a alteração do sinal para fazer o CAUE. Então, o valor P ele vai ser o seguinte, né? Lá o valor P na data zero, para ficar bem claro. Eu tenho o valor futuro de R$ 49.000, porque é 50.000 menos 1.000, lá na data 1. Taxa é de 10%, com um período. Então, e essa operação traz o fluxo de caixa para a data zero. E lá no período zero, eu tenho negativo 58.000. Isso me dá um valor P, resolvendo essa expressão. Vou fazer para cá. P na data zero menos 13.454,55. Agora eu quero encontrar o CAUE para essa operação. O CAUE é um problema então do tipo dado P achará, por isso que eu vou copiar a fórmula aqui. E o meu A, que é a série uniforme, passa a ser os custos anuais uniforme equivalentes, o próprio CAUE. Aquilo que está negativo no meu fluxo de caixa, no CAUE vai ser positivo. Então vai ser positivo 13.454,55. Taxa aí é de 10%, a minha TMA, 1 mais a taxa de 10%. Eu estou transformando esse fluxo de caixa numa série de um período, né? Porque eu tenho N igual a 1. Taxa de 10%, N igual a 1.
minha expressão para o CAUE está completa. Resolvendo este problema, o CAUE de 1, o custo anual uniforme equivalente de manter esse veículo por um ano, é de R$ 14.800. No caso da manutenção desse carro por 2 anos, o fluxo de caixa fica assim. Então, 58 mil o custo de aquisição, R$ 1.000 de manutenção no primeiro ano, 1.600 o custo de manutenção no segundo ano, 44 mil o custo de revenda no segundo ano. Trazendo esse fluxo de caixa para a data zero, vai ficar assim. No primeiro ano, há uma despesa de R$ 1.000. Então, R$ 1.000 negativo. Depois, vai haver uma receita de 42.400, que é a diferença de R$ 44.000 e R$ 1.600 de despesa. Isso aqui divide por 1 mais a taxa I, elevado na 2, porque são 2 períodos, menos os 58 mil que já está... menos os 58 mil que já está na data zero. Então, resolvendo essa expressão, o valor presente na data zero desse fluxo de caixa é menos 23.867,77. Fazendo o CAUE para essa situação de 2 períodos, de 2 anos, o valor presente vai entrar aqui como positivo 23.867,77. A única diferença no restante da expressão é o N, que de 1 passa a ser 2. Nesse caso, o CAUE de 2 passa a valer, então, 13.752,38. Vejam que o CAUE ele é focado em custo. E custo, quanto menor, melhor. Então, o CAUE de 2 sendo menor do que o CAUE de 1, já indica que é mais atrativo ficar com esse veículo 2 anos do que ficar com 1 ano só. Mas a gente ainda precisa testar as outras opções. No caso da manutenção desse veículo por 3 anos, o fluxo de caixa fica assim. Então, despesa de 58 mil, custos de manutenção, valor de revenda no período 3. Trazendo tudo para o período 0. Então, R$ 1.000 de despesa no período 1, depois no período 2, uma despesa de 1.600, depois uma receita de 35.600, que é a diferença de 38.000 e 2.400, lá no período 3. 1 mais a taxa I, então, elevado na 3, menos os 58 mil, que é o valor que já está no período 0. Isso aqui nos dá um valor lá de P0 de menos 33.484,60. Esse é o valor de P0. Fazendo o CAUE desse valor agora, fica assim, positivo 33.484,60, o que substitui ao N na fórmula que passa de 2 para 3. Logo, o CAUE de manter esse veículo por 3 períodos passa a ser 13.464,65. E por último, vamos fazer o CAUE de manter esse veículo por 4 anos. O fluxo de caixa fica assim. Esse aqui é o fluxo de caixa para manter o veículo por 4 anos, montado da mesma forma que os anteriores. O cálculo vai ficando um pouco mais extenso, é claro, conforme a gente avança o número de períodos, mas o procedimento é o mesmo. Menos 1.000, período 1, menos 1.600, período 2, período 3, menos 2.400, período 4, uma receita de 26.600, dado pela diferença de 30.000 e 3.400, então 1 mais a taxa I elevado na 4,
menos os 58.000, que já está lá no período zero. Isso nos dá um P0 de menos 43.866,40. Encontrando o VAUE agora para a situação de 4 períodos, vai ficar assim. 43.866,40 positivo, com N igual a 4. Estou transformando o fluxo de caixa, do P0 por uma série uniforme equivalente de 4 períodos, invertendo a conversão de sinais. Esse é o CAUE. O custo anual uniforme equivalente de 4 períodos, 13.838,57. Então, agora a gente pode observar. Manter esse veículo por um ano representa um custo anual de 14.800. Por 2, 13.752. Por 3, 13.464. Por 4 anos, 13.838. O menor CAUE é o período 3. Manter esse veículo por 3 anos é o que nós vamos chamar de vida econômica. Vale mais a pena comprar o veículo, manter por 3 anos, vender o veículo, comprar um veículo novo, manter por 3 anos, vender esse veículo, sucessivamente. Esse é o conceito da vida econômica aplicado no caso da substituição idêntica de equipamentos. E a terceira e última situação que nós vamos estudar nesse vídeo é a substituição não idêntica, quando o equipamento que vai substituir o nosso ativo atual, ele representa uma mudança significativa em relação àquele equipamento que a gente possui. Nesse tipo de problema, nós vamos analisar a atratividade de uma opção não idêntica, chamada de desafiante ou atacante, em relação ao ativo existente, que nós vamos chamar de defensor. Na realidade, há duas decisões a serem tomadas. Primeiro, vai ser ou não vai ser feita a substituição do equipamento? E segundo, caso vai ser feita a substituição, quando ela deverá ser feita? É isso que a gente busca responder com essa técnica. Então, a substituição ela deve ser feita caso o CAUE ótimo na vida econômica do atacante, daquele equipamento alternativo, ele represente um custo menor do que o CAUE do defensor, que é o nosso ativo que a gente está pensando na sua substituição. Se essa condição for preenchida, resta determinar quando ela deverá ser feita. De novo, no exemplo, eu acho que tudo fica mais claro. E o exemplo é o seguinte: a empresa de transportes Leva Tudo S.A. está considerando a possibilidade de substituir seus caminhões velhos por outros mais modernos. As previsões do valor de mercado e dos custos de operação desses caminhões velhos para os próximos anos estão demonstradas abaixo. Os caminhões mais modernos, eles possuem vida útil de 20 anos, mas uma vida econômica de 17 anos. Não vale mais a pena ficar do que 17 anos com esse equipamento. E o CAUE de 17 anos representa um custo anual uniforme equivalente de 683.334,60. Utilizando a TMA de 10%, os caminhões velhos devem ser substituídos? Em caso positivo, quando eles devem ser substituídos? Vamos à resolução. É importante a gente analisar o que está acontecendo nesse problema. Os nossos caminhões velhos, eles ainda podem ser utilizados por mais 5 anos. Depois de 5 anos, vai ser inevitável a compra dos caminhões novos, que vão representar um custo anual uniforme equivalente, para uma operação de vida de 17 anos de vida econômica, 683.334,60 centavos. A nossa decisão consiste se vale a pena fazer essa substituição logo antes do chegar ao fim da vida desses caminhões velhos ou se a gente vai esperar os 5 anos para então fazer essa substituição. Mas é inevitável que no momento que os caminhões velhos forem a gente se desfazer deles, vai entrar em cena os caminhões novos e vai começar a gerar um custo anual uniforme. Então, nesse caso, vamos testar a situação de ficar com os caminhões velhos por mais um ano. Vai ficar assim o fluxo de caixa.
nós vamos ter um valor investido de 950 mil, um valor que a gente deixou de ganhar por não vender o caminhão velho. No período 1, o valor de mercado ele vai ser vendido, então o caminhão por 750 mil, mas vai ter gerado um custo de operação de 350 mil. Depois disso, para os próximos 5 anos, que é o nosso período de análise de quanto ainda vale ficar com os caminhões velhos, já vamos começar a incorrer no custo dos caminhões novos. Não tem como eu ficar sem caminhões. Então, essa é a primeira situação. E aqui, considerando que a partir do período 2, assim por diante, já vamos começar a ter o custo anual do caminhão novo. Então, o que nós precisamos fazer? Transformar esse fluxo de caixa, que agora é um pouco mais complexo, para encontrar o CAUE dessa opção, que é uma série uniforme equivalente de 5 períodos. Como não tem resolução direta para isso, eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu vou primeiro manipular a série uniforme e esses valores no período 1, trazer tudo isso para um valor no período 1. Depois do período 1, eu vou trazer esse valor que está no período 1 para o período 0. Depois do período 0, eu vou transformar na série uniforme equivalente de 5 períodos para encontrar o CAUE dessa opção. Vejam que não tem nenhuma relação de equivalência aqui, que eu possa transformar direto isso na série uniforme de 5 períodos. Então vai ficar assim. Já estou trazendo os valores aqui para nos facilitar o tempo do vídeo. Então, primeira coisa que eu estou fazendo, estou transformando a série uniforme de 4 períodos, que vai do período 2 até o período 5, encontrando o valor presente equivalente. Pela forma da série de equivalência, pela forma que essa relação de equivalência é construída, que essa fórmula foi construída, o valor P que retorna dessa equação, ele vai estar localizado um período à frente do início do primeiro pagamento da série. Então, fazendo a série aqui, um problema dado A achar P com n igual a 4, resolvendo essa série, vai encontrar um valor equivalente no período 1, que eu posso somar com 750 mil e diminuir de 350 mil. Esse valor P1 vai ser aqui, então, menos 1.766.078 com 74 centavos. Isso é a transformação desse fluxo de caixa para esse fluxo de caixa com um pagamento ainda em 0 e um pagamento em 1 equivalente a esse valor que nós encontramos. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer tudo isso que está no período 1 para o período 0. Então, esse valor de menos 1.766,78, eu vou fazer um problema do tipo dado F achar P e retornar isso um período no tempo. Isso vai lá para o período 0, e lá no período 0 tenho já um 950 mil negativo, que eu posso colocar junto aqui na minha expressão. Isso vai dar um período 0 menos 2.555.526,12. Agora, eu vou fazer um problema do tipo dado P achar A, e eu vou converter esse valor P, que está na data 0, numa série uniforme equivalente de 5 períodos, para encontrar o CAUE. A diferença é que agora eu pego esse período 0, que é negativo, passo ele positivo, semelhante ao caso da substituição idêntica, transformando isso numa série uniforme de 5 períodos, sempre com a TMA de 10%. Isso dá um CAUE de 674.141,35. Vamos observar o seguinte. Se eu comprasse esses caminhões novos agora, eles começariam a me gerar um custo anual de 683 mil. Manter os equipamentos velhos por um ano, no final das contas, me gera um custo anual de 674 mil, portanto menor. Então, ainda vale a pena manter esses caminhões por pelo menos um ano. Não vale a pena fazer a sua substituição agora. Vamos testar o caso de manter os caminhões por 2 anos. Manter os caminhões por 2 anos fica assim: 950 mil investido, custos de manutenção dos caminhões no período 1 e 2, valor de venda dos caminhões no período 2, a partir de então começa a ter o custo anual uniforme de 683 mil, que é referente aos caminhões novos. Como transformar esse fluxo de caixa em uma série uniforme equivalente? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou transformar essa série uniforme, um problema do tipo dado A achar P, vai me jogar um valor lá no período 2. O valor que está no período 1
eu vou jogar ele para o período 2, utilizando uma relação do tipo dado P achar F, aquela é a fórmula clássica da engenharia econômica, da matemática financeira. Vou gerar um valor no período 2. O valor no período 2 eu vou trazer para o período 0. Do valor no período 0, eu vou encontrar a série uniforme equivalente. Então, fica assim. Dado P achará, dado uma série uniforme de 3 períodos, dado A achar P, aliás, né? Encontrar o valor P equivalente, vai me jogar o resultado dessa expressão, um valor aqui no período 2, que eu posso somar com 600 mil, subtrair 450 mil, e o 350 mil no período 1, eu vou transportar ele para o futuro em um período. Então, eu vou fazer dado P achar F, 350 mil, 1 mais I elevado na N, N igual a 1. Fazendo isso, eu encontro o valor no período 2, menos 1.934.352 com 0,1. Esse valor que está no período 2, eu vou fazer um dado F, achar P. Eu vou pegar esse valor no período 2 e vou trazer para a data 0. Como que eu faço isso? É bem simples, dividindo por 1 mais I elevado na N. Nesse caso é 2, menos 950 mil, que está lá na data 0. Portanto, meu P0 menos 2.548.638,03. E por fim, eu faço o dado P achará, dado esse valor que está na data 0, encontrar a série anual uniforme equivalente, o CAUE. Negativo passa a ser positivo, está aqui o 2.548.638,03, encontrar a série equivalente de 5 períodos. Está aqui o CAUE, 672 mil, que ainda é menor do que fazer a troca dos equipamentos, né, pelos caminhões, que me geraria um custo de 683 mil anual. Então, está valendo a pena ficar com os caminhões por 2 anos. Vamos testar a situação de ficar com os caminhões por 3 anos agora. Fluxo de caixa fica assim. Aqui está a 950 mil investido, custo de manter os caminhões no período 1, 2 no período 3, valor de revenda no período 3, a partir de então, para os próximos períodos, já entra o custo anual uniforme equivalente dos caminhões novos. Como é que eu faço agora para encontrar desse fluxo de caixa, transformar na série uniforme equivalente, para a gente ter a base de comparação? Nesse caso, eu acho mais simples já fazer uma sucessiva aplicações de problemas do tipo dado F achar P, que fica assim: 950 mil investido, 350 mil do período 1, 450 mil do período 2, 150 mil, que é a diferença negativa no período 3, 683, 334,60 no período 4 e no período 5. Estou pegando cada valor F do fluxo de caixa, trazendo para o valor P equivalente. Fazendo agora de dado P achar A, para encontrar o CAUE, que é a série de 5 períodos, vai ser esse valor, só que positivo, com N igual a 5. CAUE 697.428,73. Vejam que o CAUE agora ele é maior do que os 683 mil, que representa o custo anual da substituição dos equipamentos dos caminhões novos. Então, nesse caso, quando que eu vou fazer essa substituição? Eu vou manter os caminhões velhos por mais 2 anos e, após, eu vou fazer a troca pelos caminhões novos. Se eu fizer a troca hoje desses caminhões, eu começo a ter um custo anual de 683.334,60 nesses caminhões. Mas se eu fizer a troca daqui a manter esses caminhões por 2 anos e fazer a troca depois disso, eu vou ter um custo anual de 672.324,29. Portanto, é a situação mais econômica de se fazer essa substituição não idêntica aqui nesse caso. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. É um assunto um pouco difícil não só pelos conceitos envolvidos, mas pela manipulação de fluxos de caixa cada vez mais complexos. Na realidade, os fluxos de caixa se tornariam ainda mais complexos
quanto mais custos, receitas e períodos a gente consideraria, mas para fins didáticos, eu acho que esses fluxos são adequados. Se vocês ficaram com dúvidas, se vocês têm dificuldade com exercícios práticos, façam contato comigo, eu ajudo vocês. Um abraço e até mais!